Quando eu era criança, eu costumava viajar para a casa dos meus avós e eles tinham também lá no interior de Minas uma fazenda, onde toda criança, logicamente, adorava brincar. Eu e meus primos, a gente corria o dia inteiro, comia frutas tiradas no pé na hora e misturava aquele tanto de alimentos. E isso, no decorrer do dia todo, ficava lá a meninada brincando, se alimentando das mais diferentes frutas e guloseimas que eram feitas lá na fazenda, na casa dos meus avós. E quando chegava a noite, a nossa avó nos alertava. E principalmente a mim, que adorava misturar os alimentos. Ela dizia: olha, se fosse você, eu não comeria esse tipo de alimento agora à noite, isso não vai te fazer bem e vai afetar o seu sono. Eu ria e achava aquilo muito engraçado. Ô vó, que é isso, vó? Como que você diz uma coisa dessa? O estômago e o intestino não tem relógio. E sorria e achava graça daquelas coisas que ela dizia sempre, né? Ela sempre repetia aquilo. E hoje, me lembrando da vovó, eu vejo que ela tinha toda a razão. Estudos científicos comprovam aquilo que a minha avó disse há vários anos. E hoje nós vamos falar sobre o relógio biológico interno, que é o relógio que nós temos dentro do nosso corpo. Um relógio que está lá dentro do cérebro, numa pequena região do hipotálamo, e ele se chama núcleo supraquiasmático. Um nome, né? Mas é o NSQ, que é o nosso relógio biológico interno e que ele está sincronizado com a noite e o dia do planeta Terra. O núcleo supraquiasmático é do tamanho de um grão de arroz e possui cerca de 20 mil neurônios. Então, nós podemos observar que a rotação do planeta em torno do seu próprio eixo, que nos oferece aí o dia e a noite, vão interferir no nosso organismo. Nós estamos muito mais vinculados à natureza do que nós podemos imaginar. Esse relógio biológico interno, que está lá na região do hipotálamo, núcleo supraquiasmático, ele vai sincronizar-se com o planeta, com a rotação do planeta em torno do seu próprio eixo, formando aí o dia e a noite. Então nós estamos vinculados à natureza. A rotação do planeta, formando o dia e a noite, vão interferir no nosso organismo. Mas de que forma? Então, se vocês poderiam me perguntar, Márcia, que forma o planeta vai interferir, a rotação do planeta vai interferir no nosso organismo? Nós temos um ciclo ou um ritmo biológico chamado ciclo circadiano, porque dura cerca de 24 horas, que são 12 horas do dia e 12 horas da noite. Esse ritmo, esse ciclo biológico, que é chamado de ciclo sono-vigília, ele vai comandar tudo que ocorre nos nossos sistemas orgânicos, começando logicamente em nível celular, né? As células, elas se aglomeram e formam os tecidos, e os tecidos vão formar os sistemas biológicos, qualquer sistema que você imaginar. O sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema tegumentar e por aí vai. Assim que nós despertamos de manhã cedinho, nós captamos a luz do dia através de células da retina que estão aqui no olho, e essas células vão enviar ao cérebro através de um trato que chama retino hipotalâmico, que vai da retina até o hipotálamo. Lembra que nós falamos que lá no hipotálamo existem os núcleos supraquiasmáticos? São 2 núcleos. Esses núcleos vão então captar, vão registrar a presença da luz e vão disparar nos sistemas orgânicos uma série de substâncias que são importantes para o funcionamento do corpo durante o dia. E quando vai anoitecendo, o organismo então vai percebendo que a luz vai diminuindo. E aí esse núcleo, que seria o regente, ele que controla e que rege tudo que ocorre nos sistemas orgânicos através da presença dessa luz, ele envia o comando para os sistemas orgânicos que a luz está diminuindo e que é hora então de produzir novas substâncias que vão funcionar durante o período da tarde e da noite.
E hoje já existem estudos científicos que comprovam que cada célula do nosso corpo possui o que é chamado de clock gene ou gene relógio. São pequenos reloginhos que existem em cada célula do corpo e que estão sincronizados com o relógio biológico central que está lá no cérebro, que é o núcleo supraquiasmático. Então ele dá o comando às células do nosso corpo inteiro. Tem lá os seus reloginhos que são comandados pelo regente maior, que é o núcleo supraquiasmático, que vai liberar então essas substâncias importantíssimas para o funcionamento do nosso organismo. Assim, durante o dia e obedecendo ao ritmo circadiano, nós temos uma pequena elevação da pressão arterial pela manhã, o aumento dos movimentos intestinais que ficam no seu auge próximo do horário de meio-dia, que é o horário do almoço, e assim várias situações, tanto cardiovasculares, como no sistema respiratório e muscular, esquelético, vão ocorrendo à medida que o núcleo supraquiasmático, o regente, percebe a luz ou não. Por exemplo, à tarde já começa o controle motor. O nosso controle motor, o músculo esquelético, ele está muito melhor à tarde do que estaria de manhã ou de noite, por conta dessa presença dessas substâncias que são liberadas no organismo. Também, a partir do momento que vai anoitecendo, começa a liberação da melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Então o organismo ele já começa a trabalhar de uma outra forma. Os movimentos, por exemplo, do intestino, do estômago vão diminuindo e alcançam aí uma diminuição grande à noite. Por isso, não é interessante alimentar-se de substâncias, principalmente mais pesadas, durante a noite. Então, nós temos hormônios que vão funcionar até o pôr do sol e outros hormônios que começam a ser liberados em maior profusão após o pôr do sol. E é por isso que nós devemos respeitar o nosso ciclo circadiano, os nossos ritmos biológicos, de acordo com a presença ou não de luz. A nossa ciência, ela tem realizado os estudos das relações entre as espécies e mesmo entre os seres humanos, muito em relação ao espaço que nós ocupamos dentro do planeta. E agora nós estamos começando a perceber o quanto a organização temporal é importante. Então nós sabemos que espécies migram, se reproduzem, aparecem e desaparecem de acordo com o dia, a noite e as estações do ano. E no nosso organismo, conforme nós comentamos, é a mesma coisa. Várias substâncias vão ser produzidas durante o dia e outras vão ser produzidas durante a noite. No próprio intestino, existem colônias de bactérias que funcionam durante o dia e outras que vão funcionar durante a noite. É tudo muito perfeito e sincronizado. Por isso, nos cabe obedecer aos nossos ciclos biológicos. Por exemplo, à tarde, a nossa força neuromuscular e cardiovascular tende a aumentar, nosso estado de alerta também está no auge, mas a questão digestiva tende a diminuir. Então nós começamos a pensar o quanto o nosso estilo de vida, a nossa forma de agir, de usar o tempo durante o dia e a noite pode interferir no nosso organismo, provocando saúde ou doença. Se nós desorganizarmos o tempo biológico, o nosso ciclo circadiano, nós podemos ficar doentes. E o que nós temos feito em relação aos nossos hábitos, a luminosidade principalmente? Nós, nos últimos 50 anos, usamos muito a luz artificial e agora, nos últimos 10 anos, usamos tablets, smartphones, celulares e televisões que emitem uma luz muito forte e que vai influenciar lá no núcleo supraquiasmático, dizendo que é dia. E aí, o que a gente faz? Nós desorganizamos todo o nosso ciclo biológico. À noite, que seria o horário que os hormônios da noite funcionariam, a luz está emitida por esses equipamentos eletrônicos, vai bagunçar todo esse processo. Então, se você toma remédio para dormir, para controlar pressão, remédio para isso, remédio para aquilo, você já observou como você está em relação ao seu ritmo circadiano? Você respeita os seus ciclos biológicos? Ou você está trocando o dia pela noite?
ou você está fazendo um monte de atropelos aí em relação ao seu ritmo circadiano. Já existem estudos e inclusive terapias que levam em consideração os ciclos biológicos, principalmente terapias para cura de tumores que podem ser benignos ou malignos. Então, a pergunta de hoje é: como está o seu estilo de vida? Como estão os seus ciclos biológicos, o seu ritmo circadiano? E eu posso te dizer que se você organizar os seus horários, se você respeitar a sua natureza, a natureza externa, se você conseguir sincronizar essas duas naturezas, a sua com a do planeta, você provavelmente terá muito mais saúde. Então fica essa reflexão na noite, e nós aqui costumamos falar muito sobre o estresse, sobre o bruxismo, a apneia, o ronco. Tudo isso está interligado com o seu ritmo biológico, com seus ciclos diários em relação à luminosidade do planeta. Vamos nos respeitar e respeitar o planeta e vamos estar em contato com a natureza, que isso nos fará muito bem. Uma noite excelente para todos. Assinem o canal, participem com as suas sugestões sobre temas, excelentes ciclos circadianos para cada um de nós. Durmam bem, durmam com os anjos.